Bom dia, gente. Bom dia. Obrigado por todos estarem presentes. Eu quero dizer a minha alegria, a minha satisfação de participar desse grande encontro democrático, plural e republicano. Eu quero aqui inicialmente cumprimentar o meu presidente da Câmara, Marcos Cunhados, grande vereador, cumprimentar aqui o Magno, vereador do PSD também, Antônio José, nosso grande vereador também, o Davioca, vereador do PSD, e o nosso secretário de Finanças, o homem do dinheiro. Sem dinheiro não se faz administração bem. E o Chau dizia que administrar é alocar os recursos escassos para atender às finalidades alternativas. Não tem dinheiro para tudo. Você tem que fazer a alocação devida, no devido momento e com o objetivo definido. Mas eu quero aqui cumprimentar os nossos queridos amigos, nossos suplentes e vereadores, que eu saúdo em nome da UDESC, essa grande guerreira, que na verdade é uma mulher dinâmica, trabalhadora e competente. Mas de uma maneira especial e até especialíssima, eu cumprimento toda a imprensa presente. Nunca estive para estar na frente de tantos microfones, e aqui a imprensa eu cumprimento em nome desse grande cidadão, Gilberto Júnior, que já foi também prefeito da cidade de Floriano. Mas, gente, eu quero aqui inicialmente fazer uma explanação do que aconteceu até agora, né? Então, eu quero aqui, de uma maneira muito honesta, como sempre faço na minha vida, não vou maquiar nada, não vou inventar nada, e tudo que eu falar tem fundo de verdade. Essa é a minha tese, esse é o meu compromisso como cidadão e como político também. Mas, minha gente, senhoras e senhores, esse processo, confesso a vocês, que tem sido doloroso, tem sangrado o meu coração, mas tudo tem que ter uma decisão. O favor começou do dia. A decisão tem que ser tomada. Ela é dura. Pior do que não tomar a decisão é você ficar alado, sem lado. Mas tudo começou lá no ano de 2023. Que a política no Brasil, ela começa geralmente um ano atrás. Então, vislumbrando já a eleição de 24, eu fui interpelado várias vezes pelo eminente deputado estadual, Jorgiano Neto, me convidando para fazer parte do PSD. E aí eu relutei, e ele veio a Floriano novamente, umas 3 vezes, e disse: ó, Jorgiano, eu só aceito participar desse processo e fazer essa migração do PSD para o PP, do PP para o PSD, se houver um consenso dentro dos dois partidos. E assim foi indo. E nós fizemos, juntamente com o PP, 5 reuniões, cada uma mais difícil do que a outra, mas no final chegamos ao consenso que eu poderia migrar tranquilamente para o PSD, que teria o apoio do PP. E assim aconteceu. Mas eu coloquei uma trava ainda. Eu só vou se o nosso candidato a vice for do progressista. Porque, na verdade, é um partido robusto e um partido que eu acompanho. Esse grupo, desde 2004, na primeira eleição para o prefeito Joel, lá em 2004, que assumi em 2005, e naquela época eu já assumi o cargo de secretário municipal de educação. E aí, disse mais ainda: eu quero um candidato a vice do PP, e esse candidato tem que ser sangue puro, um candidato do PP que também tem história dentro do partido. E aí, eu já coloquei logo o nome, e eu prefiro o nome do eminente vereador João Gurvina, que só tem me dado alegrias, tem tomado de conta e está de conta de todas as atividades.
notadamente do Conselho Municipal Gestor de Resultados. E, ultimamente, um grande trabalho que foi coordenar o concurso Porto de Floriano, um concurso que teve inscrições, em torno de 16 mil inscrições, para quase 254 vagas. Então, gente, mas cumprimentar aqui também que chegou aqui agora, o nosso eminente João Neto, que também tem nos dado a devida sustentação lá na Câmara Municipal. Gente, eu costumo dizer o seguinte: a Câmara Municipal, eu tenho muitos amigos, todos são meus amigos, presidente, mas lá não puxadinho do governo, não. Lá é uma Câmara muito independente, como tem que acontecer em todo o país, em todo o Brasil. Então, com isso, gente, nós conseguimos fazer com que o PSD ficasse junto com o PP para as eleições de 2024. Uma eleição difícil, mas que na verdade ela foi construída passo a passo. E cada dia que passava, ela ficava mais. Mas, gente, eu participar de uma eleição junto com o PP não é novidade para mim. Por quê? Porque lá em 2004 já participava de uma eleição juntamente com o nosso amigo Joel, e o governo do PT e o PT em si, juntamente com o PCdoB, também nos apoiou. Em 2008, da mesma maneira. Nesse momento, eu já como candidato a vereador, já participei de forma mais ativa. Lá em 2016, já participei como vice-prefeito na chapa, juntamente também com o PT e juntamente com o PCdoB também. Então, não é novidade também. 2020, da mesma forma, a reeleição de vice-prefeito, juntamente com o nosso eminente Joel, foi para uma eleição e fomos também vitoriosos. Então, a história que também já acontece do professor Antônio Reis, juntamente com o prefeito Joel, com eleições apoiadas pelo Partido dos Trabalhadores. Já em 2024, já não tive o privilégio de participar juntamente com o PT. Por quê? Foi meu adversário de Floriano. Mas isso já passou, gente. Agora, já descemos do balanço e vamos trabalhar para justamente essa cidade crescer cada vez mais. Então, com isso, eu faço o primeiro recorte. Primeiro recorte. Na verdade, gente, eu quero aqui fazer também um segundo recorte. Quando foi... Só um minutinho. Colocação digital. Bom dia a todos. Bom, o segundo recorte, praticamente eu já falei, que foi da eleição de 2024. Bom, gente, quando passou a eleição, eu vou fazer aqui o terceiro recorte. Eu fui convidado pelo eminente governador para ter uma conversa com ele. E aí, você sabe, governador é governador, prefeito é prefeito, presidente é presidente. E eu não hesitei em participar de uma conversa com ele, porque eu queria também o espaço para melhorar a nossa administração. E, na verdade, uma conversa interessantíssima, né? É um rapaz que é intelectual, antenado com o século XXI, admiro muito, porque, na verdade, gente, quem não inova, não avança. E ele é uma pessoa que alguém fala ao contrário, mas acredita na inteligência artificial, eu acredito no hidrogênio verde, eu acredito nas energias renováveis, eu acredito na navegação do Rio Parnaíba. Por quê? Século XIX já existia essa navegação. Por que século XXI, com toda a tecnologia, isso não possa vir a acontecer? É difícil, mas não é impossível.
Eu quero cumprimentar aqui esse grande cidadão, Manuel Simplício da Silva, que foi prefeito 3 vezes, vereador e também deputado estadual, e que deu uma força muito grande na nossa eleição do ano de 24. Mas, na verdade, gente, a primeira conversa que eu tive com o governador foi uma conversa preliminar. E o governador, ele foi muito decente comigo. Antônio, eu quero aqui iniciar minha fala pedindo minhas desculpas ao longo do processo eleitoral. Às vezes, no calor da emoção, a gente fala algumas coisas que não deveria falar. Governador, da minha parte, não tem nenhuma ressalva. Até porque eu sou uma pessoa que não guardo mágoa no meu coração. Eu reservo os espaços para guardar o amor. Porque o amor, ele constrói. E foi o maior símbolo de Jesus Cristo na face da terra, juntamente com a solidariedade, com a fraternidade e com o carinho. Então, gente, e aí eu falei ao governador, eu quero uma segunda conversa com você. Nessa primeira conversa, eu falei, vou levar o Jorginho para conversar nós 3. Não, senhor, a conversa vai ser minha e de você. E aí, na segunda conversa, já fui com o Jorgiano, com o Mário e com o meu eminente amigo Marcondes Carlos. Já levei para ele uma agenda positiva, Floriano 4.0, onde eu elenquei 10 ações que deveriam ser implementadas para o bem da cidade de Floriano. Eu nunca pedi um emprego ao governador, tratei tudo da forma administrativa. E isso nos empolgou muito. E ele falava, Antônio, nós poderemos caminhar em 2026, governador, ainda está em uma fase muito embrionária. Eu preciso conversar com a minha bancada de Floriano, com meus amigos e também com a classe política. Isso eu fiz de uma maneira coordenada e muito cuidadosa. E aí tivemos a terceira reunião, uma reunião também interessante, e já me pedia a palavra final. E eu falei, a palavra final está próxima. Nós já nos conhecemos, nós já namoramos, nós já noivamos, e se Deus quiser, nós vamos casar. E na verdade, há uns 10 dias atrás, ele nos convidou para uma nova reunião. E aí o que eu fiz? Já conversei com toda a turma aqui, foram comigo os vereadores Mário, Davi e também o presidente Marcondes. E lá a gente deu o sim do casamento. Esse casamento eu espero que seja bom, não para o Antônio Reis, mas para a cidade de Floriano. Essa cidade, não costuma dizer, é uma cidade vanguardista. Ela sempre está à frente das outras. O Luiz Paulo dizia, é grande desde o seu nascedor. Então, gente, essa é a minha colocação para vocês. E o nosso sim se deveu basicamente ao alinhamento partidário. O partido do PSD, há muitos anos, vem alinhado com o governo do Estado e também com o governo federal. Seria estranho um filiado do partido derivar para outros caminhos. Então isso pesou e muito. Com o partido que veio para cá, me apoiou na campanha, participou de todo o processo eleitoral, me ajudou financeiramente, notadamente com o fundo partidário, um fundo partidário que realmente compôs muito, e aí fizemos uma campanha com pé no chão, uma campanha simples, uma campanha propositiva e sem agredir a ninguém. Quanto mais falavam de mim, mais eu trabalhava. Porque, na verdade, gente, eu tenho uma história de vida que não foi construída agora. Foi construída desde 1982,
quando ingressei nos quadros da UFPI, aqui na cidade de Florianópolis, com 27 anos e meio. Com 30 anos e meio, 3 anos após, já era eleito a diretor do Colégio Agrícola de Floriano, o ICTF, que me deu uma visão muito grande e da importância cada vez mais da educação no processo de construção de uma cidade mais própria. Gente, conhecimento gera renda. E todo conhecimento, quanto maior, maior a renda. Qual a solução para o problema de renda no mundo? É a questão da educação. É através do conhecimento. E o conhecimento relacionado à renda, ele é diretamente proporcional. Ou seja, quando um cresce, o outro cresce mais. Quem tem mais conhecimento, consequentemente vai ter mais renda e vai ter mais cidadania. A cidadania é um conjunto, é o acesso à renda, é o acesso à educação, é o acesso à saúde, é o acesso à moradia, enfim, tudo aquilo que o cidadão quer para a sua vida nesse mundo, que é uma passagem, gente. Aqui é uma passagem. E essa passagem tem que ser bem construída e tem que ser bem vivida. Eu, particularmente, não tenho medo de olhar para trás, porque me policio muito. Depois da secretaria, depois de ser diretor do Colégio Agrícola, fui convidado para ser secretário municipal de Agricultura, Indústria e Comércio e Meio Ambiente. Eram 3 secretarias numa só. E eu dava conta de tudo. E fui lá em 96. Quando foi em 2000, o Zé Leão foi reeleito. Me chamou para continuar a ser secretário municipal. E eu falei que a minha missão já estava cumprida. Ele falou: não tenho quem indicar, vai ter que ser você mesmo. E aí eu falei: não dá certo mais. Eu já fiz tudo aquilo que eu precisava fazer no setor primário de Floriano. Quando foi no dia seguinte à noite, chegou lá em casa o Zé Leão, José Pereira, que era chefe de gabinete, e o eminente Nelson Júnior, que era vice-prefeito. E falaram: aqui não é convite, aqui é uma convocação para você retomar ao cargo de secretário municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. Quando foi em 2004, eu já apoiei a eleição do eminente amigo Joel Rodrigues para prefeito de Floriano. Uma eleição também muito difícil, como foi a minha também em 24. Só que a minha foi mais difícil, porque eu fui contra ao Partido dos Trabalhadores, com o governo do Estado na mão e tudo. Mas isso, gente, já passou, eu não quero mais falar nisso. E quando foi em 2008, eu já tinha vontade de ser vice-prefeito. Aí lutei, não consegui ser vice-prefeito. Aí eu disse: Antônio, vá ser vereador. E eu não sabia nem como começar a campanha. Eu queria ser candidato a vice, porque vice é um coadjuvante na campanha. Você fica de um lado, fica do outro, mas você não é o ator principal. E aí eu resisti a ser candidato a vereador. E muitos amigos foram ao meu encontro: professor, vá, que nós vamos nos apoiar e você vai ter sucesso nessa campanha. E aí eu vi uma luz à noite para mim. Como faz essa campanha, meu Deus? Ele disse: construa células em cada bairro. E não se preocupe muito com a zona rural. A zona rural só tem de 8 a 10% dos votos. O voto está no meio urbano de Floriano. E aí eu construí uma célula com 122 pessoas. Eu falei: vou ter 10 votos, um pelo outro. E tive 1.222 votos. Então, essa célula, ela existia praticamente em todos os bairros. 10 aqui, 5 acolá, 4 acolá, 9 acolá. Dependendo do tamanho do bairro, eu botava a quantidade de colaboradores. Desses 122, eu pagava quinzenalmente 100
porque tinha colaboradores como o Marconi que não me cobravam por mês o trabalho dele. A Olímpia, que era agente de saúde, eram mais 22 pessoas. Então eram 122 pessoas que fizeram a campanha e eu fui, graças a Deus, bem votado e fiz, na medida do possível, um bom mandato lá em 2000. Quando foi em 2012, eu já apoiei o eminente prefeito Gilberto Júnior. Não foi prefeito? 2012, não foi? E foi também uma eleição muito bonita e tive o prazer de participar da coligação que o elevou à categoria de prefeito de Floriano. Quando foi em 2020, eu voltei já na condição de vice-prefeito. Eu falei, tá bom, já fui vereador 2 vezes, já estou meio cansado desse movimento, e foi uma casa muito importante, aprendi muito, foi um trabalho grandioso, e que na verdade me deu a coragem de enfrentar, juntamente com o Joel novamente, uma candidatura de vice-prefeito. E foi também uma eleição mais dura, uma eleição que na verdade foi apertada. Quando foi em 2020, novamente, o Joel me convidou, Antônio, tem muitas pessoas querendo ser o vice agora, mas só não será você se você não quiser. Bom, o convite está feito e o convite está aceito. Então, gente, essa é a nossa trajetória. Uma trajetória de trabalho, uma trajetória de honradez e também palavra. Eu sou uma pessoa que prezo muito pela honradez, pelo trabalho e pela palavra dada. Então eu quero aqui reiterar a minha gratidão a essa cidade. Eu sempre digo, Floriano é tão grande que às vezes se pequeno para poder administrar. Mas temos um corpo de secretário com competência. Cada dia eu dou uma conversadinha com uma, converso com outro e acerta nos ponteiros. Então isso é um trabalho grandioso. Praticamente eu já estou meio cansado, gente. Já são 70 anos, no dia 25 de maio, se Deus quiser. Mas sempre digo, vou usar as minhas últimas energias para trabalhar por essa cidade. Porque essa cidade, ela me deu tudo, gente. Imagine você, um jovem chegar aqui com 7, 8 anos de idade, lá no Canto Buriti, estudar, trabalhar e conseguir ser prefeito da cidade. Qual foi o deputado que me ajudou? Qual foi a pessoa que botou o ombro e me botou lá em cima? Não, eu fui subindo os degraus, degraus a degraus, professor, secretário, vereador, vice-prefeito, prefeito substituto e prefeito eleito no ano de 2024. Então a trajetória impecável. Já estou por mais desse satisfeito, porque na verdade, gente, não é fácil ser prefeito de uma cidade e o tamanho de Floriano, mais ainda, é uma cidade rica, é uma cidade politizada, é uma cidade que na verdade sabe o que é. Então Floriano é uma cidade independente, ela tem vida própria. Eu passei 2 anos e 9 meses sem o governo do estado e passei muito bem, porque na verdade, quando eu assumi o governo, eu procurei saber o que eu tenho de receita e o que eu tenho de despesa a cada mês. É como na família da gente, recebe o salário e não pode estar comprando camisa de 600, 800 reais. É uma camisa do preço que você pode pagar. Eu particularmente, minha camisa mais cara que eu compro é 200, 250, porque na verdade eu tenho que guardar os meus recursos para a minha vida final. Mas, gente, às vezes Carmelo chega no shopping, Antônio, olha esse tênis aqui, quanto é? 800, é doido, Carmelo. Eu complemento. O dinheiro é da família. Não é o valor que vai comprar, é a família que está comprando. Então, 800 no tênis, jamais eu vou dar. Foi na criada do mesmo jeito, gente. Não tem problema nenhum. Gente, já estou cansando vocês. Quero aqui reiterar a minha eterna gratidão nesse momento, um momento doloroso,
que chega até próximo de sangrar o coração. Mas a decisão foi tomada e a partir de hoje, eu, meus amigos, minha família, vamos apoiar o projeto do governador Rafael Fontes. No mais, meu muito obrigado e um cheiro no coração de cada um.